que esses ensinamentos possam dar bons frutos durante a nossa caminhada evolutiva e que possamos, Pai, neste momento de transição planetária, confiar na providência divina, tendo a certeza que tudo está certo. Não nos deixe cair no desânimo, na revolta. Abençoe todo o nosso planeta, derramando sobre ele a luz divina para nos fortalecer. Abençoe os lares de todos que estão nos acompanhando neste momento e que a espiritualidade amiga, os nossos mentores, possam nos ajudar no entendimento. Fica conosco, amado Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Nós vamos continuar, né, com Paulo e só contextualizando, nós estamos em qual viagem apostólica de Paulo? A Jerusalém? Então, mas a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Tá. Nós estamos na terceira viagem apostólica de Paulo. Gente, eu estou falando aqui toda semana. Terceira viagem apostólica de Paulo. Paulo sai de Corinto, escreve uma carta para os romanos em Corinto, despede do pessoal em Éfeso, né? Uma despedida linda, trazida no livro Paulo e Estevão. Quem quiser acompanhar, nós estamos no finalzinho do capítulo 7 do Paulo e Estevão, quando ele fala das epístolas, e ele sai de Éfeso e vai voltando para Jerusalém, porque o Tiago pediu que ele ajudasse, que a igreja de Jerusalém estava precisando da ajuda de Paulo, não é? Porque a ideia de Paulo era ir para Roma. E aí já chegou o pedido de Tiago, ele desiste de ir para Roma, envia a carta aos romanos e vai para Jerusalém. Então, ele sai, despede de Éfeso, uma despedida linda, encontra com Maria, mãe do Senhor, beija suas mãos e vai de barco. Chega em Tiro, Tiro já é no Líbano ali, ao norte de Jerusalém. De Tiro ele pega outro barquinho, desce um pouquinho mais, chega a Ptolomeia, uma cidadezinha lá. De lá, pega outro barquinho, chega no porto de Cesareia, aí ele já está na Samaria, certo? Quem mora em Cesareia é Filipe, o apóstolo Filipe. E aí nós chegamos na fala hoje, que é a Diana que vai comentar, não é isso? Uhum. Aí tem o contexto da história. Você vai falar o contexto, Diana? Ah. Ou não? Ou foi que eu falo? O que eu entendi? Então vamos lá. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e triturando meu coração? O contexto dessa frase, você vai falar alguma coisa ou não? Então, o que eu li, né? Eu li no Atos e li um pouquinho também na Bíblia, a passagem, né, do que estava falando. Isso. Né? Então, o que eu entendi, que eu li até chegar no próximo ponto, né, que os companheiros de Paulo estavam temendo pela ida dele a Jerusalém. Isso porque a profeta Ágabo, né, disse para ele que ele seria amarrado e entregue aos não-judeus. Isso, é isso mesmo. Ótimo. Esse Ágabo foi na casa de Filipe. Era um profeta que chegou na casa de Filipe. E aí ele teve essa visão, né, mediúnica, né, na época foi chamado de profeta. O que foi a visão do Ágabo aí? Que é importante isso para a gente entender por que o pessoal estava chorando. Qual foi a visão do Ágabo? Vamos lá. Então, o Ágabo disse para ele que ele seria amarrado, né, amarrado às mãos, amarrado aos pés e entregue aos não-judeus, que lá ele sofreria muito. Mas Paulo sabia que teria que ir, né, e passar pelo que tinha que passar. E que ele morreria por Cristo.
né? Isso ele falou que não tinha importância. Se ele precisasse morrer, ele morreria por Cristo, pelo que ele acredita. E se entristeceu, né, pelos amigos ficarem tristes, temerosos por ele. Então, acho que assim, a gente deve encorajar os nossos, né, companheiros, por mais que esteja passando por aquela dificuldade, em vez de querer passar a mão na cabeça, a gente encorajar que tem que enfrentar, que apesar da dificuldade, a gente consegue aprender com tudo isso. Pois temos o nosso destino, e como você está espiritualmente, vai ajudar muito a passar por esses problemas. E eu vi uma passagem também que Jesus chorou só uma vez, e foi sozinho, no horto. Né? Nos momentos de açoite e crucificação, ele não chorou, ele foi forte, porque ele sabia, né, que tinha que passar por aquilo e não ia adiantar nada chorar. Né? Então, temos momentos difíceis, sim, mas temos que enfrentá-los em vez de ficar choramingando. Tenhamos que ter mais fé. Não temer e crer sempre. É isso. É, isso que eu entendi. É isso mesmo. Paulo, na verdade, Paulo repreende os amigos que estavam na casa de Filipe, porque eles começaram a chorar, porque o profeta Ágabo havia visto que ele ia ser entregue aos judeus, aos sacerdotes, né? E Paulo, o pessoal começa a chorar, e Paulo, por que vocês estão chorando? O que eu tenho que passar, eu vou passar, eu vou seguir, eu vou ser fiel ao meu propósito de servir a Jesus através da divulgação do Evangelho. Né? Porque teve uma dificuldade que vai parar, né? Essa a gente muitas vezes apoiar, mas não ficar choramingando ou lamentando. Apoiar por amor, apoiar com vigor, com carinho, mas sem lamentações, sem desespero. Certinho? Beleza? É essa que é a mensagem mesmo. É isso. Tranquilo, gente? Então, alguém se habilita para o Atos aí, semana que vem. Aí já Paulo sai de Cesareia e vai descendo pela Samaria, né? Na verdade, eles falam subindo, né? Pela Samaria em direção a Jerusalém. E aí a próxima conversa já é com ele em Jerusalém. Quem se habilita aí para a próxima interpretação aí, para o próximo comentário dos Atos? Seria o Atos 22:10. Alguém se habilita, depois nós escolhemos. Então, ao final, nós escolhemos aí, Vanessa. Você já procura aí. Certinho, já estou aqui de olho na minha lista. Beleza, então vamos lá. Então, vamos lá. No Céu e Inferno, nós estamos no capítulo 7, penas futuras, no último item do capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, no 19º comentário de Kardec. Tá bem? Então vamos lá. Céu e Inferno, capítulo 7, 19º comentário de Kardec. Estamos caminhando para finalizar os comentários de Kardec da visão do Espiritismo com relação às penas futuras. Vamos lá? Então vamos. Luciano, vê se é isso mesmo. Tendo o espírito o seu livre-arbítrio, é isso? Isso mesmo. Tendo o espírito o seu livre-arbítrio, seu progresso é algumas vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Pode nisso persistir anos e séculos, mas chega sempre um momento no qual a sua teimosia em afrontar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento, e no qual, malgrado a sua fanfarrice, reconhece a força superior que o domina. Desde que se manifestam nele os primeiros clarões do arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nenhum espírito está nas condições de não se melhorar nunca. De outro modo, estaria fatalmente destinado a uma eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso
que rege providencialmente todas as criaturas. Então é isso. Nós temos o livre-arbítrio. O problema é que, infelizmente, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós usamos mal esse livre-arbítrio e atrasamos o nosso caminho do progresso. Mas chega uma hora que a gente cansa. E aí começa a nascer em nós, começa a germinar a semente do arrependimento e da busca pela melhoria. E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, nos coloca novamente em condições de reaprender, de recomeçar. É isso. Vamos lá? Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm o seu anjo guardião, que vela por eles, espreita os movimentos da sua alma, e se esforça em suscitar neles bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar, numa nova existência, o mal que fizeram. Aí são nossos mentores, nossos anjos, né, que estão a velar por nós, estão sempre a nos inspirar boas ideias. Então, cada um de nós tem. Então, nenhum de nós está abandonado. Deus está sempre à procura de nós. Nós é que precisamos estar dispostos a atender o chamado de ordem superior. Vamos lá? Entretanto, o guia protetor age, o mais frequentemente, de maneira oculta, sem exercer nenhuma pressão. O espírito deve se melhorar em razão de sua própria vontade e não em consequência de um constrangimento qualquer. Age, bem ou mal, em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem estar fatalmente impulsionado no sentido ou no outro. Se fez mal, sofre-lhe as consequências por tão longo tempo quanto tenha permanecido no mau caminho. Desde que dê um passo em direção do bem, sente-lhe imediatamente os efeitos. Então é isso. Nós temos o nosso anjo guardião, ele nos inspira, mas ele não vai ostensivamente falar para nós, vamos nesse, vamos naquele caminho. Na grande maioria das vezes nos inspira bons pensamentos, boas decisões, mas é o impulso da nossa vontade é que vai determinar qual caminho nós vamos seguir. Isso é que vai valorizar a nossa escolha, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio bem utilizado. E aí, os estudos, o evangelho, vão embasar as nossas escolhas. E aí, para a gente sempre ter atenção a esses ensinos, para que a gente embase nossas escolhas em realmente no caminho que nós precisamos seguir, que muitas vezes não vai ser o caminho mais fácil ou que a gente gostaria que fosse. Às vezes os caminhos são mais escabrosos mesmo, são mais rudes, tem um pouco mais de espinho. É na porta estreita que nós vamos ter que seguir, não pela porta larga. Certinho? Vamos lá? Vanessa? Desculpa, eu estou lendo aqui. Sem o microfone. Pode deixar ligado aí. Tá bom, é só para não te atrapalhar. Seria um erro crer que, em virtude da lei do progresso, a certeza de chegar, cedo ou tarde, à perfeição e à felicidade é um encorajamento para que persevere no mal, sob a condição de se arrepender mais tarde. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Em segundo lugar, porque sendo o espírito o artífice da sua própria infelicidade, acaba por compreender que depende dele fazê-la cessar, e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo será infeliz, que o seu sofrimento durará sempre se não lhe colocar um fim. Seria, pois, de sua parte, um cálculo falso, do qual seria a primeira vítima.
Se, ao contrário, segundo o dogma das penas irremissíveis, toda a esperança lhe estivesse para ser sustada, não teria nenhum interesse em se voltar para o bem, que lhe seria sem proveito. Diante dessa lei, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Deus, criando uma alma, sabe com efeito, em virtude do seu livre-arbítrio, se ela tomará o bom ou o mau caminho. Sabe que será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio para que compreenda seu erro e a faça entrar no bom caminho, onde chegará, cedo ou tarde. Segundo a doutrina das penas eternas, sabe que falirá e estará antecipadamente condenada a torturas sem fim. Então, aqui uma diferença. As penas eternas, já errou, você está condenado irremediavelmente a uma pena e você vai cumprir o resto da sua existência. E Kardec traz, e o Evangelho de Jesus nos traz, que a coisa não é assim. Que nós erramos, sim, porque somos inferiores, estamos aprendendo. E muitas vezes porque nos dedicamos mais às paixões do que à vida espiritual. Mas, quando erramos e vimos o erro, passamos a corrigir, a seguir um novo caminho, nós vamos estar novamente sob a misericórdia de Deus, que vai nos prover de outra oportunidade para que a gente repare o erro. E reparando o erro, nós vamos seguir na lei do progresso. Então, é sempre esse o caminho, né? E é até interessante que Paulo, na carta aos Romanos, ele põe um ponto interessante para a gente pensar. Ele põe que a tribulação produz a perseverança. A perseverança vai nos conduzir à esperança. E a esperança vai fazer com que nós creiamos no amor de Deus por nós e em tudo que Deus nos oferece para nos construir enquanto espíritos nobres. Então, ele liga perseverança, tribulação com perseverança, perseverança com esperança e a esperança com o amor de Deus, ou a esperança pelo amor de Deus sobre nós. E aí nós vamos entrar na graça do Senhor, através desse amor de Deus, desde que nós nos dediquemos a nos melhorarmos. Certinho? Beleza? Pois, se vocês quiserem ler, é Romanos 5, capítulo 5, 3 a 5. Ele vai falar dessas ligações aí. Certinho? Então, vamos lá. 21º. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja provocando-as com o seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. Olha para você ver, que interessante, gente. Cada um é responsável pelos seus problemas. Aquela história, cada um com seus problemas. Mas nós somos responsáveis por danos indiretos que fizemos o outro seguir. Se, por um exemplo, nós fizemos o outro errado, se, por alguma atitude nossa, nós causamos desesperação, tristeza e induzimos o outro ao erro, se, através dos nossos ensinos, do que a gente escreve, nós levamos pessoas a errar, a fazer coisas que não deveriam fazer, nós somos indiretamente responsáveis por esses erros. Então, quem errou tem o seu quinhão do erro, mas aquele que indiretamente participou daquele erro do outro, do seu irmão, também vai ser responsável, vai se responsabilizar. Sabe um exemplo muito claro disso? Quando a gente pensa, quando Kardec
Leon Denis fala da energia sexual, nós somos responsáveis pelos desastres que causamos quando nós usamos o outro para nos satisfazer. Satisfazer nossos prazeres, satisfazer nossas sensações. Então, é um exemplo muito claro quando enganamos, quando ludibriamos, quando usamos o outro para nos satisfazer. E, às vezes, quando agimos dessa maneira, o outro se desespera, o outro sofre. E como vamos saber qual atitude esse outro vai tomar? Vai que, no momento de desespero, aquele outro se suicida. Nós, indiretamente, vamos ser responsáveis por aquele suicida. Vai que ele comete um crime. Indiretamente, nós vamos estar associados àquele crime que ele cometeu em função do mal que fizemos a ele. Certinho? Então, esse é um exemplo simples que é muito comum no nosso meio. Os crimes, os problemas ligados às questões da energia sexual, da afetividade. Beleza? Aí, Luciano, por exemplo, né, num caso de reparação desses dois espíritos, eles vêm juntos, provavelmente, né, para fazer essa... Uhum. Vem junto para fazer a reparação. A reparação. Isso é muito comum. Quando a gente vai ler sobre os casamentos, as uniões, nós vamos ver que a imensa maioria dos casamentos, das uniões, num plano de provas e expiação, num planeta de provas e expiação, são casamentos provacionais. São casamentos porque é preciso se ajustarem, né? Aqueles seres que misturaram amor e ódio, que misturaram o afeto e o erro, o desequilíbrio, a desarmonia. É isso mesmo. Muitas vezes tem que vir junto. Ou, às vezes, vem pai e filho, mãe e filho, porque precisa aprender a sublimar aquele amor. Que o amor foi doente enquanto dois seres. E aí é preciso dois seres, um casal, né? Aí vem pai e filho, mãe e filho, porque precisa sublimar aquele amor. Transformar aquele amor doente num amor verdadeiro, num amor puro, filial. É isso. Uhum. Ok. Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que, pela sua dureza, leva o indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Esse aí que nós comentamos. Tranquilo aí, gente, essa questão da responsabilização indireta por algum ato que fazemos ou que façamos. Certinho aí? Uhum. Vamos lá. Embora a diversidade das penas seja infinita, há as que são inerentes à inferioridade dos espíritos, e cujas consequências, salvo algumas nuances, são quase idênticas. Então, ele vai falar que é uma diversidade enorme, não há receita de bolo, né? Uma diversidade enorme. E aqui ele vai citar algumas coisas que são muito diretas, assim, nós vamos ver as próximas questões aqui, estão muito ligadas a essa questão do erro e da punição, do erro e da dor, do erro e do sofrimento, bem ligado. Mas olha para você ver, nessa questão do suicídio, a gente já vê em alguns livros que às vezes o ser suicida em uma encarnação e vem na outra encarnação com deficiência mental, com problemas mentais graves. E temos também aqueles que suicidam em uma encarnação e está presente na outra encarnação com um médium importante, como foi Dona Ivone Pereira, que foi suicida, né? Ela desprezou uma vivência familiar e veio com uma médium ostensiva para trabalhar intensamente pela doutrina espírita. Né? Então, olha para você ver como é que não há essa receita. Né? Há uma necessidade muito grande. Diga. Lu, como a Silvana falou semana passada, esse texto traz muito a palavra punição. Mas a gente tem que entender aqui, a punição é a consequência dos nossos atos, né? Não é uma punição de Deus, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então,
é a consequência dos nossos atos errôneos, digamos assim, né? Que a nossa própria consciência vai nos cobrar. Sim. É que Kardec usa o termo punição, usa o termo castigo, que foi o que a Silvana falou semana passada, e aqui nos comentários, Angela, ele vai falar exatamente isso, que a punição, na verdade, é consequência do erro. No comentário vai ser dos comentários dele é exatamente isso, mostrando isso para a gente entender melhor essa questão da punição, da condenação, do castigo, certinho? Vamos lá, que a gente vai clarear isso aí. A punição mais imediata, sobretudo entre aqueles que são apegados à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode persistir por meses e anos. Então, vamos lá. Aí ele começa a citar um exemplo. Aquele ser extremamente materializado, muito ligado a esse mundo, a essa vida, às suas coisas, aos seus itens, as coisas que ele tem propriedade, porque ele tem posse. E aí... Inclusive ao seu corpo? Oi? Inclusive muito ligado ao seu corpo. Inclusive ao corpo, não só as coisas materiais. Ele não quer sair dessa vida, não quer morrer. Exatamente. Há um apelo a ele, a vida dele. Então, quando morre esse espírito, ele tem que desencarnar, a gente vê, claramente nós vamos ver nos depoimentos também, que Kardec tomou do espírito, esse desencarne é mais difícil, esse desligamento é mais difícil. Porque aqui é aquela coisa, morrer é uma coisa, desencarnar ou desvincular-se daquele corpo ou da vida material é outra história. E aí, às vezes, leva tempo, leva anos, leva meses, leva séculos para entender que desencarnou. Nós vamos ver o próximo exemplo aqui. Ele vai falar exatamente isso, daquele ser que morreu, desencarnou, mas continua vivendo como se estivesse vivendo uma vida material. A gente vê isso nas reuniões mediúnicas, achando que tem corpo, sente frio, sente fome, sente calor, sente dor, né? Dor física, né? Não a dor moral, mas a dor física. Certo? As posses, né, Luciano? A materialidade, assim, na íntegra, né? Joias, casa, roupas. Fica protegendo seus bens, protegendo joias, protegendo roupas, tentando viver a família como se tivesse um corpo físico, mas, na verdade, está em espírito. E aí fica revoltado porque ninguém o vê, ninguém o ouve. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso na reunião mediúnica, esses relatos, essas reclamações? Ninguém me ouve, estão fazendo tudo e ninguém está me ouvindo. Estão vendendo tudo, estão gastando tudo, estão fazendo tudo que eu não concordo. Né? Eles reclamam na reunião mediúnica. A gente vê isso. Não é uma coisa abstrata, é uma coisa que está ao nosso lado. Nós já vimos isso várias vezes nas reuniões mediúnicas. Né? O Brás está aí também, a Dilson, que participaram muito de reunião mediúnica. A gente vê isso muito frequência. Beleza? Vamos lá? Entre aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que em sua vida se identificaram com a vida espiritual e se desligaram das coisas materiais, a separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase nenhuma. Então, aqui já é o oposto. Aquele que teve uma vida plena, uma vida espiritual. E aí, o desencarne, tranquilo. Pagou aqui, acordou de lá. E a gente vê vários relatos desses no livro Boa Nova, do Humberto de Campos. Né? Ele relata o desencarne de Maria Madalena, né? Relata o desencarne de Paulo, de Joana de Cruz. Então, parece que dormiu aqui e acordou de lá e está tudo bem, segue a vida. Né? Luciano,
Hoje, né, a Flávia publicou o estudo, né, da evangelização, e é o tema da palestra do domingo que vem, o mesmo tema. Exatamente o que você está falando aqui. Né? O desencarne do rico, na parábola, foi um desencarne completamente perturbador, assim, para ele, ao passo que Lázaro praticamente, assim, desligou do corpo físico, já chegou lá em elevação moral, espiritual, assim. Isso, foi muito bem De lembrado. forma que não dava nem para equilibrar, né, Luciano? Não dá nem para poder comparar os dois tipos de desencarnes, né? Na palestra da Flávia hoje de evangelização infantil, fala exatamente isso, do desencarne do Lázaro, que era o mendigo, que vivia cheio de feridas, pegando migalhas no chão, e do rico, não é? E a gente vê um desencarne completamente diferente dessas duas figuras do Evangelho, né? Que está em Mateus, né, Flávia? Eu não lembro o capítulo. Lucas 16, 19 a 31. É uma passagem que só tem no livro de Lucas. Essa parábola, ela é só relatada lá. Tem gente até que acredita, né, assim, alguns historiadores, que ela nem tenha sido exatamente a fala de Jesus, mas já comprovou-se que não, que era realmente um relato do Cristo, mas essa aí está presente só em Lucas. Em Lucas, né? Mateus, não. Lucas. Beleza. Vamos lá. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de uma certa inferioridade moral consiste em se crerem ainda vivos, e essa ilusão pode se prolongar durante anos, durante os quais sofrem todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Isso é verdade, viu, gente? A gente vê isso mesmo na reunião mediúnica. Não tem... Isso aqui é muito comum, por incrível que pareça. Comparecer na reunião mediúnica para entender que morreu, que não tem mais um corpo. Mas até ele chegar nessa condição de compreender, ele sofreu, passou por muitos tormentos, tentou viver onde estava vivendo, ou manter as coisas que tinha, que lhes eram caras, né? Normalmente coisas materiais, ou às vezes o próprio corpo, e chega na reunião mediúnica para receber a notícia que aquele corpo não existe mais, que agora ele tem que seguir uma vida espiritual. E aí é difícil, é duro para o espírito entender e aceitar isso. Vamos lá, às vezes, já teve até na nossa reunião, né? O espírito protegendo joias, e quando a gente começava a conversar com ele, ele achava que nós estávamos querendo enganá-lo para roubar as joias que ele estava protegendo. Né? Foi preciso, ao longo da conversa, mostrar para ele que aquelas joias não estavam na mão dele, que aquilo que ele estava segurando era só na sua imaginação, para que ele entendesse que nós não tínhamos intenção nenhuma de roubá-lo, mas sim de esclarecer a sua consciência da sua nova posição de vida espiritual. Certinho? Para o criminoso, a visão incessante das suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Esse aqui também é duríssimo, é aquele que matou, ou aquele que agrediu, e que fica com a imagem do seu crime reverberando, aquele que se suicidou, reverberando na sua cabeça. E aquilo é um imenso tormento para ele, ele fica vendo as suas vítimas, ele fica vendo o seu crime. Diga, Angela. Eu li um livro também uma vez, eu não vou me lembrar o nome agora, eu posso até procurar depois se alguém interessar, que contava vários relatos assim, e um relato de um homem que descontava todo o ódio dele nos animais. E ele matou, durante a encarnação dele, muitos animaizinhos. Então, quando ele desencarnou, ele foi parar ele criou, na verdade, na mente dele um local, tipo uma gruta, onde todos esses animais que ele tinha matado ficavam lá com ele. E ele não conseguia, aquilo para ele era um tormento, ele não conseguia se desvencilhar
daquela imagem dos animais mortos. Olha para você ver o tamanho da nossa responsabilidade, né? Sim, Também com os animais. é verdade. É para você ver que essas coisas mais graves, elas ficam gravadas na nossa consciência. E quando nós morremos, essas imagens, essas cenas, esses sentimentos, essas vibrações nos acompanham. E muitas vezes formam reverberações, entrada, saída. Mostra de novo. Como se a gente estivesse vendo um filminho 1000 vezes seguidos, aquele mesmo pedacinho do filme. Né? Isso é desesperador para o espírito. Luciana, isso seria autoobsessão do Então, espírito? do espírito, né? Sim, poderia ser mas aqui é muito mais uma consciência culpada, né? Porque é diferente quando você tem arrependimento, quando você tem culpa, né, Vanessa? Uhum. Culpa que traz essa coisa doente para o ser. O arrependimento não, te põe numa condição de recomeçar e de entender o erro. É isso mesmo? É. É diferente. Então, às vezes, aí, o espírito fica se sabotando, mas numa condição muito mais ligada à culpa do que, às vezes, à autoobsessão. Normalmente a culpa precede, né, o arrependimento. Esse é digamos que é o primeiro estágio, né, da constatação de que a pessoa, o espírito, ela se equivocou, prejudicou alguém, enfim. E aí depois é que vai vir essa possibilidade, né, de se arrepender, para aí depois reparar. Certo. Nessas formas graves de monoideísmo, né? A mesma ideia, a mesma ideia, a mesma ideia, ao longo de décadas, muitas vezes transforma o corpo mental desse espírito no que a gente vê em alguns livros de André Luiz, que ele chama de ovoide. O ovoide é isso, é o espírito que perdeu sua capacidade de raciocínio, de ter uma mente íntegra, ele perde essa integridade mental e entra no processo de monoideísmo. E aí, nesse caso, né, do monoideísmo, o espírito acaba perdendo a sua forma física, que é o seu perispírito, né, que é o corpo espiritual, e ele se transforma em tipo um ovo, né, na forma de uma bola, um ovoide, por causa daquele pensamento que fica ali rodando, e aí ele acaba transformando o seu próprio corpo num ovoide. Isso, é isso mesmo. Uma boa descrição, né, Luciano? Está no livro Libertação, É libertação, não é? Libertação, que tem essa descrição ovoide, assim, muito bem feita, que a gente, nossa, fica chocado. E é interessante, no livro Libertação, eles põem o ovoide para obsidiar alguém lá no livro, né? Sim. Eles usam aquele ovoide como um espírito obsessor de alguém que eles estavam perseguindo. Eu não vou me lembrar. Era uma mulher e os seus 2 filhos, que ela era uma escrava que teve um caso, né, com o patrão, e ela teve 2 filhos com ele, mas eles morreram assim, à míngua, sem cuidado nenhum, e com muito, muito, muito ódio no coração. E esse ódio, né, que virou essa monoideia de vingança, que transformou esses três espíritos com essa apresentação, né, totalmente deturpada. Beleza. Só para complementar, né, no caso desses ovoides, quando eles são usados por espíritos que estão perseguindo algum encarnado, eles não têm consciência disso. Sim. Mas esses perseguidores, eles usam os espíritos ovoides porque esses espíritos, eles estão numa condição mental de muita falta de equilíbrio, digamos assim, uma energia muito desequilibrada. Então, quando eles são colocados próximos do encarnado, eles causam uma perturbação ética mesmo, mental, no encarnado. Isso aí, beleza. Luciano, Diga, Wendel. no livro O Céu e o Inferno, não me lembro qual o capítulo, mas tem um capítulo que fala sobre a carne é fraca, e ele menciona que a carne é fraca porque o espírito é fraco, né? Sim.
Sim, E o primeiro passo para a evolução é o arrependimento que vocês estavam comentando há pouco, né? sim, Então, todo o processo de evolução, ele se inicia pelo arrependimento, sim. né? É isso aí. É o caminho, é o começo do caminho, né? Correto. Pense, depois nós temos que ter uma prova para a gente reparar, para a gente se redimir enquanto espíritos. É isso aí. Vamos lá? Certos espíritos são mergulhados em espessas trevas. Outros estão no isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de sua sorte. Os mais culpados sofrem torturas tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos estão privados de ver os seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com relativa intensidade os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros experimentarem, até que o arrependimento e o desejo de reparação vêm e trazem um abrandamento, fazendo-os entrever a possibilidade de colocarem por si mesmos um fim a essa situação. Brilhante, Kardec, né? Resumiu num parágrafo essa história inteira. É espetacular esse parágrafo. É isso aqui. Tudo que nós falamos resume nisso aqui. Como que a gente entra no erro e nos tormentos e qual é o mecanismo de saída. Né? A gente entra por causa das nossas paixões, dos nossos problemas, erramos, e como que sai? Vamos sofrer as expiações e vamos sair quando nós começarmos a arrepender. E aí a gente sai, que Deus vai nos permitir isso. Depende de nós. Você vê que o nosso livre-arbítrio é que ajeita, tanto vai nos direcionar para o erro, quanto também ele é o que vai nos ajudar a sair. E aí a gente conta com o auxílio de mentores, de espiritualidade benfeitora, né? E também com as sugestões inadequadas dos obsessores, dos nossos inimigos. Então, nós temos os dois lados. A escolha é nossa, quem nós vamos ouvir, para quem nós vamos acolher, para quem nós vamos dar atenção. Beleza? Vamos lá. Vamos só mais esse parágrafo e a gente passa para o Livro dos Espíritos. Tá certo. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, na glória, cercado de festas, aqueles que havia desprezado na terra, ao passo que está relegado às últimas posições. Essa é a cara da parábola do Lázaro, mendigo e do rico. Uhum. É isso aqui, exatamente isso aqui. Certo? Vamos lá. Para o hipócrita, se vê traspassado pela luz que põe a nu os seus mais secretos pensamentos, que todo o mundo pode ler. Nenhum meio há para ele de se esconder e se dissimular. Então, olha lá. Para o fingido, que é aqui, não adianta querer ser fingido no plano espiritual, não, porque lá ele é um livro aberto. Os espíritos vão olhar para ele e vão saber o que ele é, o que ele sente, como ele está pensando. Né? Se for espírito superior, acima dele, só de olhar pelo campo energético, pela sua psicosfera, vai perceber o que é aquele ser, como é aquele ser. Então lá não vai ter jeito de enganar. Certo? Para o sensual, ter todas as tentações sem poder satisfazê-las. Para o avaro, ver o seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Então é isso aqui. Para o sensual, ele está sempre buscando as sensações do corpo, da matéria, mesmo já não tendo um corpo. O que ele faz? Se aproxima de alguém que tem o mesmo comportamento, que haja da maneira que lhe agrada, para sentir de alguma forma aquelas sensações. Ou seja, aquele que é desregrado sexualmente vai convidar espíritos que também têm esse comportamento para se aproximarem dele. Da mesma maneira que o viciado em droga ou em bebida também vai convidar espíritos viciados para
para que sejam seus assessores, vamos dizer assim, né? E o egoísta vai ser desamparado, né? Vamos lá. É colo, né, Luciano? Seu amiguinho quer colo aí. Como é que é? Seu amiguinho quer colo. Ah, com certeza. As amizades espirituais, né? As coisas que nós atraímos, né? A gente atrai pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos, pelas coisas que fazemos. É isso aí. E os amigos. Luciana, A Vanessa está falando do cachorro, não. Tô. Tá falando do cachorro? O cachorro quer colo. Ele tá aí, ó, participando com a gente. Luciana. Acho uma gracinha vocês evangelizarem esses animais, viu? Diga, Só Flávia. uma pergunta aqui. E essas situações que você falou aí, que dependendo das nossas atitudes, né, que o espírito vai chegar, vai aproximar para aproveitar das sensações. Isso cabe ao 21º parágrafo, que nós temos a responsabilidade com os desencarnados também, né? Não é somente com os encarnados. Sim, Os desencarnados também, nós sim. temos muita responsabilidade com eles. Um dos deveres nossos é, através do exemplo, ou até orando pelos desencarnados que porventura estejam nos perseguindo, ou tentando nos obsediar, alguma coisa assim, nós os ampararmos, os esclarecermos de alguma maneira, né? Então, nós temos essa possibilidade, porque eles se aproximando de nós, eles se ligam a nós de alguma maneira. E aí, Aos nossos exemplos, né? sim, ouvir, ver o que fazemos, ouvir o que falamos. E isso pode acontecer, né? Uhum. Vamos lá? Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer por tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma só mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz complacente vem consolá-lo. Não pensou senão em si durante a sua vida, e ninguém pensa nele e o lamenta depois de sua morte. Vai ser triste, né, gente? Nossa. Aquele que viveu fechado para si, quando desencarna, continua só consigo mesmo. Ninguém ampara, ninguém acolhe, ninguém vai vê-lo, ninguém vai cumprimentá-lo, ninguém, pelo menos inicialmente, vai tentar ajudá-lo, né? Isso vai levar um tempo até que essas coisas aconteçam e esse ser possa ser esclarecido e acolhido em algum lugar, né? É claro que uma hora isso aqui vai mudar, mas vai passar por um período difícil até que isso mude. Beleza? Uhum. Então, vamos parar aí no 27 e a gente vai para o Livro dos Espíritos. Certinho? Certinho. É aí, gente, com essas histórias aí, isso vai ficar muito claro para a gente quando nós começarmos a ver os exemplos, né? Que é a parte do meio para o final do céu e inferno. A gente vai vendo os exemplos, aí nós vamos ver muito claramente tudo isso que Kardec já vem colocando aqui. Tá bem? Vamos lá. No Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 573. Certinho? 573. Vamos lá. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudar seu progresso, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo,
posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então, a gente vê, que Miramês fala muito claramente, cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem o seu propósito. O que nós precisamos é entender de qual maneira nós vamos usar nossas qualidades, nossas habilidades para desempenharmos nossa tarefa. E essa tarefa, muitas vezes, é complexa, como sendo um dirigente máximo de algum país, e uma tarefa, às vezes, mais simples, como sendo um agricultor que Kardec serviu aqui. E não há, que o Kardec utilizou aqui, não há uma coisa mais importante do que a outra. Cada um de nós está desempenhando o seu papel. É preciso que nós compreendamos o papel que estamos a desempenhar e utilizemos as nossas qualidades e angariemos mais dons, mais qualidades. Isso é que é o importante. Não é ter importância para o mundo, mas entender e compreender a missão onde nós estamos inseridos na sociedade. Isso é que é importante. Não interessa qual seja, ela seja muito grande, muito importante à vista dos homens, ou seja, muito simples, de pouca importância à vista dos homens. Para Deus e para o ser espiritual, a sua missão é de grande importância, porque ele vai trabalhar no seu íntimo. É para isso que serve. Lu, essa questão das missões, a gente poderia dizer que a primeira missão do espírito seria a melhoria de si mesmo, como uma missão assim primordial, e em segundo plano, talvez assim, no âmbito da sociedade, ou na família, Sim. ou no trabalho, ou em algum local, e que cabe a nós buscarmos aonde seriam essas missões, digamos assim. Sim. A gente vai ver, na próxima pergunta, ele vai falar de quais são os grandes missionários, mas também existem inúmeros pequenos missionários que mal aparecem, né? E não é que um seja mais importante que o outro, de jeito nenhum. A nossa primeira missão é conosco mesmo, é isso, nos melhorarmos, nos entendermos, nos fazermos crescer moral e eticamente. É isso. E isso posto, nós vamos irradiar essas qualidades. E aí nós vamos irradiar essas qualidades no nosso lar, no nosso emprego, na nossa cidade. É assim que a coisa vai crescendo. Certinho? Vamos lá. Tudo bem aí? Então vamos para 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Então, vamos lá. A pergunta de Kardec é isso. Qual é a missão daqueles preguiçosos, daqueles que não querem fazer nada, daqueles ociosos? É isso. A missão de quem está trabalhando, tudo bem, não tem problema. Se você é o funcionário mais simples de uma empresa, ou se é o presidente da empresa, tá bom, todos os dois estão trabalhando. Mas a pergunta agora é outra. E da turma que está à toa aí? Qual é a missão que esse pessoal poderia ter? É essa que é a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Vamos lá. Há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa, frequentemente, desde esse mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Vamos terminar essa, depois a gente Continua. comenta no todo. Vamos lá. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes da sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido.
Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Então, vamos lá. Então, assim, o que acontece com esses espíritos? São espíritos que deixam suas qualidades, segundo o Miramês, deixam as suas qualidades adormecidas. Eles não utilizam a sua vontade para usar as suas qualidades a seu favor e para o bem comum dos que estão à sua volta. Mas, Miramês põe que esses espíritos provavelmente e muito pouco tempo vão ser convidados a encarnações com trabalhos duríssimos, para eles aprenderem a dar valor no trabalho e no tempo. Então, provavelmente, a gente vai ver tais espíritos sob condições de trabalho extremamente severas, né? E aqui a gente lembra de um livro de Francisco de Assis. Enquanto ele ainda não tinha começado a sua missão, ele vai no campo do seu pai ver os trabalhadores e ele fica indignado com as condições de trabalho com aqueles homens, capatazes com chicotes, né? Nós estamos em 1100, né? No século XII, então o capataz já tinha chicotes, era um trabalho escravo. E uma entidade se aproxima dele e diz para Francisco: veja bem, que a evolução espiritual é que determina o corpo. Observe o campo mental, o campo energético desses espíritos. Eles precisam de trabalhos que lhes tragam disciplina, que lhes tragam dureza, trabalho, porque eles, senão, se transformariam em baderneiros. A desordem ia cair em cima de todos esses trabalhadores aqui. Então, eram espíritos que tinham a necessidade de estar sob aquelas condições de trabalho. Isso é um exemplo do Francisco de Assis. E Miramês vai nessa mesma linha, que às vezes espíritos ociosos hoje, numa próxima encarnação, vão estar sujeitos a regimes muito duros de trabalho. E ele segue dizendo que, da mesma maneira que há ociosos aqui encarnados, há também ociosos no plano espiritual. Aqueles que se recusam, que não querem nada, que querem só ficar parados. E esses dois, muitas vezes, se aproximam. O ocioso daqui influi o ocioso desencarnado, e o desencarnado influi o ocioso encarnado. Então, Miramês nos põe até a questão de que é importante que nós usemos, entendamos o trabalho como mecanismo de paz, de felicidade e de harmonia entre o ser espiritual e o que o Pai espera de nós. Para que a gente passe por essa encarnação sempre trabalhando. E às vezes a gente entende aqui trabalho, né, só como coisa que gera dinheiro, só como coisa que gera coisas materiais, mas não. O trabalho aqui, segundo o Miramês, pode ser muito ligado ao trabalho no bem, ao trabalho íntimo de renovação, à construção de novas maneiras e atitudes perante a vida. Isso tudo é trabalho, né? Trabalho é qualquer ocupação útil. Se ela é remunerada ou não é outra história. E Miramês nos traz uma outra questão, que muitas vezes a gente trabalha para aposentar. A hora que a gente aposenta, a gente fica ocioso. E Miramês nos traz a mensagem de que é nesse momento que muitas vezes nós devemos procurar o trabalho para o bem comum, a ajuda fraterna, trabalho com os idosos, trabalho com crianças, ocupações úteis para o espírito, já que a parte material ele já cumpriu, né? Então, é essa que é a questão. Tudo bem aí, gente? Ô, Luciano, a Andréia comentou que ajudar o próximo faz ao mesmo tempo alguém feliz e bem para a alma.
Sim, com certeza. É nessa linha, né? É um trabalho que não é remunerado. Ou seja, você está tendo uma ocupação útil onde você dá do que você tem e você recebe o que o outro te dá, né? Então, é uma troca de valores sublimes, né? Que vai engrandecer, nos engrandecer enquanto espírito. É verdade, é isso mesmo. Algum outro comentário aí, gente? Eu queria sugerir que semana que vem a Vanessa, que eu acho que ela já fez uma palestra, não fez, Vanessa, sobre o Fiz. trabalho? Que ela só explicasse para a gente semana que vem, resumidamente, porque a questão do trabalho é uma coisa bem abrangente, né? Porque, por exemplo, uma dona de casa, ela está trabalhando, então a Vanessa, como ela fez a palestra, ela está mais por dentro disso, ela podia dar uma pincelada para a gente semana que vem. O que você acha, Vanessa? Então, deixa eu contar para vocês. Semana que vem é meu último módulo da constelação familiar. Eu não vou estar presente, mas se vocês esperarem um pouquinho, daqui a 15 dias, com o maior prazer, eu falo. Tá bem. Com certeza. Pode ser, gente? Pode. O assunto está bem fresquinho mesmo na cabeça. É sobre o trabalho, né? Beleza. Uhum. Certinho. Então, Tá bom. então aqui nós paramos na 575 75, semana, tá bem? certinho. Vamos escolher aí quem que faz os atos semana que vem, gente. É bem legal. Paulo vai para Jerusalém e aí acontecem algumas coisas lá. E é legal contextualizar isso, né? A vida de Paulo é muito interessante isso aqui. Vamos lá? Alguém espontaneamente ou a gente vai fazer a checklist aqui? Luciana, qual que é o item da próxima semana? Atos 22:10 é uma pergunta. O que farei? Acho que eu posso fazer, eu vou tentar. Beleza, Tá? então vamos. Então, Atos 22:10, na página 101. O que farei? Né? Certinho? Beleza? Então, a Fátima faz semana que vem os atos, tá? Aí, quem quiser acompanhar no Paulo Estevão, já tem um capítulo novo, não está no 7º mais, é no 8º. Ele é intitulado O Martírio em Jerusalém, que está descrevendo esse exato momento em que Paulo chega em Jerusalém, vindo da sua terceira viagem. Olha lá, hein? Se uma vez eu perguntar qual é a viagem, vindo da sua terceira viagem, ele chega e vai para Jerusalém a pedido do Tiago Menor, certo? Por causa dos problemas que estavam ocorrendo ali em Jerusalém. Aí a Fátima vai falar isso para a gente. Certinho? É o capítulo 8 do Paulo Estevão? É a segunda parte, Fátima, que Paulo Estevão é dividido em primeira e segunda parte. Tá. Uhum. A segunda parte, o martírio em Jerusalém. Certo? Uhum. Esse aí é exatamente onde nós estamos. Paulo chega em Jerusalém. Meu livro. Ele sai de Cesareia, da casa do Filipe, né, do Filipe apóstolo, e vão para Jerusalém. E aí acontecem umas coisinhas lá. Vamos lá. Vamos ver se o profeta lá, o Ágapo lá, realmente acertou o que vai acontecer com Paulo. Tá bem? Então vamos finalizar aí, fazer a oração. Adilson, você pode fazer a prece para nós, por favor? Tem que abrir o microfone aí, Adilson. Abre o microfone aí. Não abriu ainda não, Adilson. Você consegue abrir para ele, Luciano? Eu não consigo, não. É a Vanessa. Você consegue aí, Vanessa? Eu não... Conseguiu aí, Adilson? Pronto? Peraí. Vanessa, você consegue abrir o microfone aí? Consegui, já abri, pode falar, Adilson. Não está falando, não. Estava aberto dele aqui, tá ligado?
Abriu agora dele, não. Deu aí, Adilson? Fala aí, vamos ver. Não, não tá. Não Tá tá. fechado. Vamos lá, Pepe. Adeus. Agora foi. Beleza, Adilson. Então, vamos agradecer a Jesus por esse momento, né? Onde conseguimos reunirmos entre os irmãos, companheiros de estudo. Com Jesus, com certeza, Jesus se alegra muito, né? Quando vê uma pessoa, duas, grupos, estudando a sua mensagem, né? À luz da doutrina espírita. Esse grupo de estudo que é lá do GEP, né? Do Grupo Espírita da Prece. Estão pedindo a Jesus que possa iluminar o mentor da casa, Irmão Dimas, e toda a sua equipe espirituais, trabalhadores do bem, do amor, que possa iluminar também os nossos mentores, nosso anjo guardião. Te agradecemos sempre, Senhor, por essa oportunidade, né? Nos reunirmos nessa busca de ganhar mais conhecimentos e que essas mensagens possam chegar também aos nossos corações, onde possamos dar os nossos testemunhos, né, de tudo aquilo que nós aprendemos, pedindo a Jesus que possa abençoar o nosso lar, e todos aqueles, Senhor, que nos reuniu nesse momento, os encarnados, desencarnados, que renova a nossa fé, Senhor, a nossa esperança, o nosso amor, e que possa abençoar essa semana que esteja iniciando, semana de todos nós, Senhor, abrindo os nossos campos, nos iluminando e fortalecendo na nossa caminhada, para que possamos enfrentar os nossos problemas. Os problemas, como diz Paulo, está aí para ser vivenciado. Então, pedindo, Senhor, não queremos a isenção dos nossos problemas, mas sim que nos fortaleça para que possamos vencer não só o mundo, mas principalmente nós mesmos. O Senhor nos abençoa e nos fortaleça hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.